Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso talk. E hoje nós estamos recebendo a Franciele Clock e ela veio nos contar um pouco da sua história, veio compartilhar comigo e com você as coisas que Deus tem feito na vida dela. Você é o nosso convidado a ficar com a gente, a acompanhar esse talk, essa conversa descontraída, essa conversa real que nós preparamos para te instruir, para que você se inspire em pessoas. Talvez hoje o que você está vivendo, a Fran já viveu, talvez eu já vivi, e ao longo dessa conversa, Deus vai falar ao seu coração com as palavras que nós vamos trazer aqui nesse talk. Fique com a gente até o final, compartilhe o link com as pessoas que você conhece e também se inscreve no nosso canal, dê o seu like nesse vídeo para que a gente possa chegar a mais pessoas em nome de Jesus, amém? Fran, seja muito bem-vinda ao Sempre Foi Deus Talk, que bom te Obrigada. receber. Que bom que o Senhor te trouxe aqui para contar da sua história, das suas experiências de vida, e que Deus te use nesse dia para falar a mulheres que talvez vão se identificar com o seu caso, e Amém. nesse momento talvez elas estejam perdidas, mas ao escutar a sua história, o Senhor, o Espírito Santo vai convencê-las de que se você conseguiu, elas também vão conseguir. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Fran, me conta o começo da sua história, onde você nasceu. Vamos te conhecer um pouco melhor, até a gente chegar nos seus processos, nos seus testemunhos. Você é daqui mesmo, de Sinop? Não, eu sou nascida em Cascavel, Paraná. E aí depois de um tempinho que eu vim morar no Mato Grosso, né? Morei em outras cidades antes de vir para Sinop. Meus pais é o Valdecir, meu pai é Valdecir, minha mãe chama Dulcides, conhecida como Tuca. E é os amores da minha vida, né? Quem me direcionou, a minha base, né? Apesar de todos os ensinamentos, assim, eles são, e tudo o que aconteceu também, eles não são hoje, eles não moram juntos, né? Mas se dão bem, graças a Deus. Que bom. E tenho uma filha de 20 anos, um filho de 17, sou casada também há 24 anos. E é isso. E vocês vieram de lá, do Paraná, para Sinop, em busca de uma vida melhor? Seus pais receberam uma proposta? Já tinha parentes que moravam aqui? Então, meu pai, ele era bancário, né? Na época, assim, mais novo, ele era bancário. Era concursado? Não, Banco privado? era, aham. Era no Bradesco, Ah, ele sim. trabalhava no Bradesco. A mãe sempre foi, assim, dona de casa, sempre foi dona de casa. Cuidou Cuidou da dos gente, filhos. cuidou da gente. Aí depois meu pai, ele veio para o Mato Grosso e depois ele começou a trabalhar com vendas de caminhões. Ah, é? Aí ele trabalhava né, vendendo caminhões, e a mãe sempre cuidando da gente, ele viajava bastante, São quantos irmãos? eu e a minha irmã. Só duas? E a gente tem 6 anos de diferença, eu sou a mais velha, né? Tenho 42 anos. E aí ele começou, né, vender, meu pai viajava bastante, e a gente sempre ali com a mãe, né, viajava, voltava, trazia presentes, toda volta de viagem ele trazia uns presentes, assim, pra gente, que eu tenho essa lembrança, né. Mas assim, foi uma infância, na minha época, na minha fase, foi um pouquinho mais, assim, com dificuldade. Aham. A gente tinha ali algumas privações, né, mas nunca faltou nada, né, mas assim, sempre foi mais Tinha o menos coisa, necessário. era o necessário, era o básico. Aí depois as coisas foram melhorando, na fase que a minha irmã já nasceu, meu pai já estava já com uma condiçãozinha um pouquinho melhor, mas assim, não nada, né, nada assim, normal, né. E com a gente já entra, assim, já na fase, assim, que eu já comecei a entrar na adolescência, meu pai sempre vendendo caminhão, ele sempre trabalhou com isso, com vendas, 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 né. E aí eu entrei na fase da adolescência ali, e Nessa época, a sua família, eles iam em alguma igreja? Vocês foram criados uhum, em algum ambiente religioso? cristão, né. Olha, toda a parte da minha mãe quanto do meu pai, a gente, era da congregação cristã. Nossa, Aham. Então, a minha base, assim, o meu conhecimento que eu tinha na época era isso. Só que os meus pais não tiveram, assim, uma vida ativa na igreja. Então, assim, eu não sou aquela pessoa que cresceu dentro da igreja, igual muitos falam: "Ah, entendi. eu nasci no banco da igreja". E
E aí que eu falo assim, são coisas né, da vida ali, e meu pai ele não, a gente não frequentava tanto, Eu não. falo sempre nossa, porque a congregação ela é uma igreja muito respeitada, inclusive a gente já teve participantes aqui da congregação, mas assim, porque ela é conhecida pelas suas características bem rígidas, né, as suas Sim, suas doutrinas. doutrinas, né, e a minha base era essa, então assim, eu me batizei na congregação cristã. E com quantos anos? Aí eu já estava casada Ah, já, já foi na época que eu adulta. fui para Rondonópolis, assim, questão de datas, assim, eu não consigo lembrar muito bem Aham, o ano, mas assim, eu já estava casada quando meu filho nasceu, foi mais ou menos em 2008. entendi. Eu me batizei na congregação cristã porque eu estava na busca, né, de ter uma vida com Deus, Que né, e a legal. base que eu tinha era a congregação, então assim, eu achava que era só na congregação que eu iria encontrar coisas assim que eu pensava, né, Sim, que era a instrução que que era minha você tinha, instrução aham. e era o que minha Não mãe que e meu não pai, seja, né, não que não seja cada mas um, né, é que o Senhor vai direcionando. Hoje, assim, cada eu pessoa o seu respeito todos. A gente fala também. o sempre foi Deus, ele não é uma placa de igreja, Não, né? Ele uhum, é uma questão que a gente traz espiritual, nem é sim, religiosa, não, né? Então nós trouxemos a congregação porque é a sua base, mas ao longo da sua história pode ser que você, né? Vamos conhecer a história da Fran. Você vai descobrindo outras coisas ou não, né? Tem sim, gente que passou a vida toda lá e é feliz e tudo bem, mas sim, eu entendo, né? Essa é uma opinião minha, por favor, não me julguem, que muitas pessoas elas se convertem num determinado lugar, né? Conhecem Jesus ali, passam anos ali e por diversos fatores ou por não estar conseguindo seguir a doutrina, até mesmo para não ser desobediente, sim, ou talvez porque casa com uma pessoa de uma outra placa, né? sim, Acaba verdade. saindo daquele contexto e indo para outro. Mas o mais importante é continuar servindo a Cristo. O que me Sim, entristece é quando a pessoa sai totalmente da presença do Senhor. E isso, é, sim, realmente para mim é algo que me dói. é, Mas quando você continua, ou ainda que por um tempo você teve um período ou não, mas conseguiu entender que Jesus, que é o centro de tudo isso, né? Então a placa para mim, né, hoje eu creio, eu não vejo como uhum, algo importante. Talvez eu já tenha falado aqui em algum podcast que uma pastora, Daiane Soares, ela participou com a gente, ela é de Marília. uhum, E ela falou assim, num culto, quando ela veio em Sinop ministrar, a placa, se ela fosse importante, ela não ficaria lá fora, tomando sol e chuva. Certamente ela estaria somente em cima do altar. verdade. E isso eu tenho trazido para a vida, porque aqui a gente recebe pessoas de todas as placas, né? Uhum, Então, eu só puxei um gancho aqui da sua sim, sim, origem, né, para trazer isso, que fica feliz onde você está, onde Deus te plantou, floresça. é verdade, é Amém? verdade, é verdade. É tudo uma questão de como você se identifica, o que que você naquela época, porque eu falo assim, tudo vem da maturidade também, e eu Isso. acho também do entendimento, quando você começa a se aprofundar mais, então assim, Deus vai revelando, vai abrir os seus olhos e você vai vendo o que você precisa ver. Eu acho que Deus revela a você Isso. tudo o que você precisa. E Ele vai te colocar onde você precisa estar para florescer, É né. verdade. Então a minha base era essa, eu procurei outros lugares, sabe. Você foi uma adolescente tranquila, não foi muito festeira ou Ah, não? não, foi bem festeira. É. Assim, ó, antes de me casar, Uhum. eh, eu tinha eu tinha muito medo do meu pai. Meu pai era um pai rígido, assim, bravo, ele não me deixava fazer nada, assim, não deixava sair, não me deixava ir para coisas de escola, para viajar, são coisas que me marcaram, que eu falo: "Nossa, Aham. por que que não deixou?". Mas eu entendo que era a maneira dele me proteger. Então meu pai ele era assim, cuidadoso demais, e ele não falava o porquê, ele só falava não, e aí isso gerava uma revolta, né. Entendo. Então, assim, eu tive na fase da minha adolescência, eu fui um pouquinho rebelde, assim, que queria fugir de casa, queria sair de casa, porque como meu pai me prendia muito, eu queria às vezes sair um pouco, né. Ah, entendi. E eu casei com 17 para 18 anos. Nossa, muito Então eu nova. casei nova, eu acho que na minha cabeça foi até um pouco assim: "Ó, deixa eu sair de casa, para sair de casa e eu ser um Ah, pouco livre", sabe. Eu acho que certo. foi até uma carta de deixa eu sair um pouco dessa dessa prisão. Talvez naquele momento eu tenha pensado isso, sabe. Isso eu estava com
Quando eu conheci o meu esposo, meu marido, eu estava com 15 anos. A gente se conheceu na praça, ali na avenida, era bem movimentada aqui, né, na minha cidade. A gente tinha uma avenida assim chamada Júlio Campos, e ali era o point dos É, adolescentes. sim, eu E lembro. aí, que eu falei para, né, falo para você, para todo mundo, eu não frequentava uma igreja, eu não tinha uma base, sabe? Então, assim, eu vivi muito tempo, assim, literalmente, só mesmo com o meu temor de Deus mesmo e crendo que existe um Deus. Sim. E Você tinha aí, esse conhecimento da sua família, mas não vivia isso, né. não vivi, assim, de uma forma intensa, como hoje, Entendo. não. Até hoje, vindo para cá, eu estava, depois você me lembra aonde eu parei aqui, mas vindo para cá me lembrou uma coisa muito importante, que foi essa frase, sempre foi Deus. Porque eu estava vindo no carro e eu falei: "Nossa, sempre foi Deus". Porque eu vindo, eu falei: "O que que eu vou falar, meu Deus", aquela preocupação, falei: "Senhor, o Senhor esteja comigo nesse momento", porque a gente fica, né, Sim, aquela ansiedade de, não gosto de falar essa palavra, eu falei que eu não quero mas falar essa é palavra, de mas a gente fica um pouco, compartilhar, né, sim. de E compartilhar a a gente que fica história. aguardando o convidado também fica Também fica, ansioso, porque né? quer escutar a história. Então, daí Deus trouxe para mim uma lembrança, que um dia eu estava na casa da minha avó lá em Cascavel. Um dia eu fui para lá, se eu não me engano foi na época que eu fui fazer uma cirurgia, para fazer cirurgia de safena, para tirar de varizes, né. E aí teve uma reunião lá, e uma irmã começou a orar, a gente começou a orar, aquele momento, sabe, gostoso, quando reúne, assim, vai para um quarto, vai para uma sala e começa a orar. Aham. E ali naquela oração, uma irmã me entregou uma palavra, Deus me trouxe essa lembrança vindo para cá. Uau! E ela falou para mim assim, que eu era a menina dos olhos de Deus. Eu lembro dessas duas, agora falando que eu lembrei de mais uma. Ela me entregou essa palavra, que eu era a menina dos olhos de Deus. E um dia eu estava no culto da congregação também, e Deus me entregou uma palavra lá que era: entre todas as flores do jardim, você é a escolhida. Nossa, que lindo. Então, para mim, e aí hoje eu consigo entender. Eu estou começando a entender tudo o que está acontecendo. E eu consigo entender por que eu passei por tudo o que eu passei. Entendeu? Eu até me emociono porque literalmente a gente lembra, né? É, Sim. então, assim, Você começa a perceber que Deus sempre cuidou de você. é isso que me vem à memória, porque a palavra sempre foi Deus. Eu vejo que Deus cuidou de mim em todos os momentos, porque desde quando eu era pequenininha, na época da adolescência, na época que eu conheci o meu marido, quando teve tudo, quando veio a separação, quando veio a restauração, quando eu estava no mundo, quando eu falei assim, eu vou ser feliz no mundo, eu acho que no meu casamento eu não sou feliz, então eu vou ver o que, que é, sabe? Então, assim, Deus me guardou em todos os momentos. E Deus, quando Deus também reconheceu dentro do meu coração que eu queria minha família de volta, Ele também restaurou, porque Ele conhece o coração, Sim. né? Então, assim, por mais que eu tive essa adolescência, e eu sempre fui essa pessoa meio rebelde, eu fui, até na minha fase adulta, eu fui Aham. rebelde, Sim, eu entendo, muito também fui. rebelde, entendeu? Então, hoje, viver o que eu estou vivendo hoje, sabe? Sim, dentro da minha casa, e me tornando a mulher que eu estou me tornando, porque o que eu quero todos os dias é isso, sabe? Ser uma pessoa melhor, ser uma mulher melhor, uma mulher transformada pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, sabe? Então, para mim é muito importante isso, sabe? É saber e lembrar, né, a origem de tudo e como que é que Deus trabalha, né, na nossa vida. Verdade. Fran, você já deu um spoiler aí, né, de um processo que você É. passou. E também que você se casou muito jovem, né? Como você conhece seu esposo? Como é que foi esse processo? Vocês foram embora para outra cidade no começo desse casamento? Como é que foi isso? Então, eu casei com 17 para 18 anos, o Júnior tinha 18 anos, né? E nós casamos aqui em Sinop. E o casamento foi lindo, assim, tudo que eu queria, vestido de noiva, luva até aqui, assim, literalmente eu casei que nem uma princesa, Princesa. né? Coroa, assim, eu estava radiante no meu casamento. Eu estava, assim, muito feliz. O Júnior estava muito nervoso. Eu acho que, né, ele estava bem nervoso, bem nervoso. As fotos que a gente tem é ele, assim, transpirando e não conseguia nem sorrir, de tão nervoso que ele estava.
Mas eu estava muito feliz, assim, eu sempre fui, assim, sempre mais, assim, alegre, mais otimista, eu sou uma pessoa mais otimista. Aham. Quando vem uma pessoa, assim, pessimista perto de mim, eu fico um pouco assim, vamos conversar? Não, né, eu gosto de pessoas otimistas, né, eu sou essa pessoa otimista e eu procuro também passar isso para as pessoas. E aí eu casei, a gente ficou aqui morando por um tempo em Sinop, mas bem no início, assim, acho que não deu um ano, nós fomos embora para Portugal, para Nossa, experimentar uma experiência nova, assim, mas como foi isso? Do do, nada? do nada, né? Então, foi assim, deu uma vontade, vamos experimentar, vamos ir para Portugal. Tinha uma prima minha que morava lá, uma prima e um primo meu que morava lá. E aí eu falei assim, o que que sai da gente ir para Portugal? Aí ele também achou legal. Foi assim, uma coisa então, sim, né? Pensamos e vendemos tudo que a gente ganhou tudo, sabe? A nossa casa foi toda imobiliada com os presentes dos padrinhos. E a gente vendeu tudo. O Júnior tinha uma moto, vendemos e compramos essa passagem. E a gente foi com um pouquinho de dinheiro também, para poder, acho que aquela coisa, a gente estava 17, 18 anos, 19 ali, já tinha passado um pouquinho, para experimentar um pouco a vida, sabe? Aham. Tipo, ver o que se de repente ganhar mais dinheiro, assim, sempre assim, vamos ver se Sim, ganha mais dinheiro para ter uma condição melhor, coisas assim, né, que passam pela nossa jovens e cabeça, jovens corajosos. e corajosos, é. Ali a gente ficou por um ano e meio, mais ou menos. Nossa, até que ficaram bastante tempo. É. E o que fez a gente voltar para o Mato Grosso, para Sinop, foi eu que quis voltar, porque eu tinha saudade da minha mãe. Eu não sabia separar né, aquela palavra que Deus fala que sai de perto da sua parentela e vai viver sua vida, né? É, Literalmente eu sua família agora teria que ser era o meu só um marido. marido, né? Eu podia construir, assim, hoje eu poderia estar vivendo outra coisa, porém, eu falo, a gente tem a gente escolhe, a gente não pede para Deus, é um momento que eu falo que hoje tudo que eu vou fazer eu peço para Deus, antes não fala, Você vê eu que ia pela faz minha total vontade, diferença, né? muita, muita. Total diferença. Você sabe esperar, você sabe ter paciência, você sabe o momento certo, mas por muito tempo eu vivi assim, por minhas vontades, pelo jeito que eu achava que era certo. E o Júnior sempre entrando na minha, sabe? Era sem sabedoria mesmo, sabe? É aquela história da mulher tola. Eu falo assim, a gente sem sabedoria, a gente não é nada. Só vai levando na cabeça e tropeçando e a vida vai ensinando, né? Fala assim, você não andar pelos princípios de Deus, você vai tropeçando, você vai, mas você vai aprender, mas É, vai ser um pouquinho mais árduo o é caminho, né? verdade. E eu fiz isso por muitas vezes. Então eu morando, aí voltamos para Sinop. Ficamos ali um tempo. Em 2004, eu casei em 2001, né? Em 2004 eu tive a Lavínia, minha primeira, né, minha filha, hoje ela está com 20 anos. Aí, quando ela estava com 4 meses, foi aonde a minha vida deu um 360, assim, no meu casamento, né? Na minha vida pessoal, né? No meu casamento. O Júnior estudava, e aí ali aconteceu um fato muito forte no meu casamento, né? Ali na relação de nós dois. E nos separamos por um período ali naquele momento, porque foi algo, né? Não sei se pode falar, Pode. né? Se você sentir que pode, Foi uma traição, né? sim. Naquele período eu estava num período bem delicado da minha vida. E ela vinha com 4 meses, eu tinha acabado de sair daqueles 40 dias ali, né? Mas hoje eu entendo assim que falta de maturidade, a vida, e assim, a gente, eu não, hoje eu entendo por que ele fez isso, o que passava pela cabeça. Mas naquele momento, você morre. Eu senti como se eu tivesse morrido. Sim, e Fran, eu vou te falar, não sei se pode falar, eu creio assim que é direção de Deus, sabe, para falar. Primeiro porque eu sei que já está resolvido entre Sim. vocês, já é outra fase. E segundo, porque é altíssimo o índice desses fatos nesse puerpério da mulher, Uhum. né? Então,
momentos muito delicados em que um casal Delicado, vive, né? muito Era delicado. só o casal, chegou uma criança, a mulher entra em todo aquele processo. Talvez não tenha maturidade, talvez não tenha alguém. E até nisso eu falo que a igreja é importante quando você tem uma liderança que te apoia, É, quando você tem pessoas boas que te aconselham. Porque talvez nesse momento, se ele tivesse, ou se você tivesse, pegando o exemplo de vocês, para falar para quem vai passar por isso, ou para sim, quem está sim, passando por isso. Essa instrução, esse cuidado de entender que é assim mesmo, mas isso vem desde a gestação, né? E quantas de nós não temos? Eu sim, também passei coisas horríveis, porque eu não entendia o que estava sim. acontecendo, era um ser novo que estava chegando, né? Então, essa é uma experiência muito, não que seja boa, mas que Mas que infelizmente impactou acontece muito. muito por falta, às vezes, até mesmo de ter alguém para te Uhum, abraçar, para te instruir, para te é, ensinar, para te preparar para esse momento, porque é. é Eu não estava, realmente difícil. eu não estava preparada, eu não tinha ninguém para me instruir nessa parte e eu também não queria. Parecia que eu não tinha, eu não, por que quando você não tem entendimento, você acha que assim, para que eu vou contar uma coisa dessa para alguém? Não vai poder me ajudar, ou tipo assim, vão ficar sabendo, o que que vão falar? Você não quer falar. Hoje é diferente. Eu vou É, depois, a gente vai conversar sobre isso, mas hoje é totalmente o diferente. processo de cura muda, né? Eu já precisei, foi muito importante para mim, porque isso foi o começo de algo na minha vida que eu precisei passar pelo processo depois, porque quando a gente sofre uma dor de forte impacto como esse, altera alguma coisa dentro da gente, porque nós somos seres emocionais, racionais, a gente é humano. Sim. Então a nossa identidade, ela é prejudicada. A Hum, nossa identidade, ela se torna, você, porque aí você começa a, às vezes não é nem consciente, é inconsciente mesmo que você vai tomando certos comportamentos, atitudes, porque assim, uma mulher que estava segura, uma mulher que falava assim, meu marido nunca vai me trair, meu marido nunca vai fazer isso comigo, era isso que eu achava, que eu nunca ia passar por isso, porque como ele demonstrava o amor dele, eu conheço o caráter do meu marido, hoje ele é o meu marido até hoje, mas eu conheço quem ele é. Naquele momento eu achei, não, você não tem caráter, você me traiu, como assim, né? E eu precisei desse tempo para poder pensar e ver o que estava acontecendo, né? Eu estava morando com a minha mãe, a gente morava com a minha mãe, porque eu voltei para Portugal. Então a gente não tinha casa ainda, eu estava com as minhas coisas ali ainda, sabe? Então eu fiquei um ah, tempo, porque nessa quando você fase, volta de lá, você vai morar com a sua mãe. isso, porque nessa fase, antes de ganhar a Lavínia, eu tava, né, ali, barrigudinha, meu pai foi embora, porque ele já tinha se separado. Aí teve essa dor dessa perda também do Nossa, meu pai foi sim, embora. Então tudo isso vai assim, né? Você vai tendo percepções dessas coisas, isso vai ficando no seu, nas suas memórias ali, né? é verdade. Meu pai foi embora. Para mim foi muito triste aquela fase ali da vida, né? Foi embora, ele largou da minha mãe para ficar com uma outra pessoa. Foi um sentimento de abandono ali. Quando o meu marido me traiu, também foi. Ah, Foi um sentimento de abandono, de traição, de eu não sou o suficiente, eu me tornei uma mulher insegura, uma mulher que era segura por causa de um fato desse, se torna uma pessoa insegura. Eu não sim, sou suficiente. Nossa, ele me traiu. Você não vai pensar, você não raciocina. Eu não raciocinei como hoje eu penso as uhum, coisas. E por que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas fazem isso, né? O porquê tem um porquê, né? entendi. Então, naquele momento ali, para mim, a única saída era me separar mesmo, assim, eu falei para ele ir embora. Eu falo para você uma coisa, Bruna, naquele dia, eu lembro até hoje, assim, isso não me machuca mais, eu falo normal, porque antes eu chorava. Quando eu tocava nesse assunto, porque eu não estava curada ainda, eu chorava, assim, que eu sentia aquela dor. Mas o sentimento daquele dia foi um sentimento de morte. Nossa, Morte. Eu nunca, mas foi uma dor tão terrível, não sei se você já sentiu, mas é uma dor assim inexplicável. E para mim algo morreu dentro de mim ali.
E aí eu falei, vamos dar uma separada, vai embora, eu não quero te ver na frente e tal. E ele foi pra casa da mãe dele, né? E ali eu fiquei um tempo. Eu descobri na mesma noite, vamos dizer assim, eu descobri essa traição Nossa. no dia que ele chegou em casa. Eu até acho importante isso, porque quando ele chegou, ele chegou em casa, eu vi que ele estava com um rosto, um semblante diferente, de choro. E aquilo me chamou muita atenção. Por que que você está com esse... Por que que você... Você chorou? Você chorou? Ele falava assim, não, não, não. Eu falei, amor, você chorou sim? Você chorou sim? Ele falava assim, não, amor, não chorei não. E aí eu fiquei, aí eu olhei pra minha mãe, eu falei assim, olhei pra mãe, a mãe fez assim. Achou estranho também, porque ele tava com a cara, o rosto, o olho dele, como se ele tivesse chorado. Eu conhecia ele, né? Sim. Sabia que ele não tava normal. Tinha voltado da escola. Daí eu fui pressionando. Aí ele inventou uma história ali, inventou uma coisa, eu fui atrás daquilo, não era verdade, voltei, você tá mentindo, o que que foi, o que que foi, o que que foi, o que que foi, o que que foi. E isso eu tava no quarto, ele tava deitado na cama, e aí escorreu uma lágrima assim no rosto dele. Começou a escorrer uma lágrima. Quando escorreu uma lágrima, eu falei assim, você me traiu? E ele não tinha palavras para falar. Nossa. E ali Foi eu... um arrependimento instantâneo. Foi. Mas na hora, Ou remorso, eu não sei, né? ele fala, assim, hoje ele fala, né, que o arrependimento bateu no dia, né? Ali quando ele fez, quando ele estava naquele envolvimento ali, o arrependimento bateu e aí eu acho que Deus naquele momento também já colocou no coração dele o que que você está fazendo. Nossa. E aí, né, eu falo assim, um copo derramado ali já é mais complicado, enfim, teve que arcar com as consequências. Depois que foi essa separação, e nós ficamos ali um tempo separado, passou uns dias, e aí um tio meu veio na minha casa e falou assim, Fran, nossa, eu fui fazer uma visita lá pro Júnior, e ele não tá bem, ele tá bem mal. Daí aquilo me tocou assim, né? Daí eu falei, eu vou conversar com ele, assim, vou lá conversar com ele. Aí a gente conversou, fui lá, a gente conversou. Naquele momento, Bruna, eu fui assim, eu não sei o que que eu senti, se foi pena ou se foi amor. Eu não sabia que sentimento que era. Mas eu resolvi voltar, sabe? Voltar e tentar, né? Tava com a nenenzinha recém-nascida, né? E a gente tudo novinho ali, foi uma experiência assim, né? Meu Deus, nunca tinha passado por aquilo. Enfim, daí a gente resolveu tentar. Mas aí é uma coisa muito, assim, é uma situação muito complicada, porque você vai vivendo, aí você vai vivendo aqueles momentos bons, legais, bacanas, você vai tendo assim, porém, você tem os momentos do casamento que você briga, que você discute, que você tem os desentendimentos. Aí vai Aquilo lembrar. ali vem toda hora à tona. Entendi. Toda hora eu tinha um jeito de pegar e cutucar aquela ferida nele. Então a maneira que eu tinha de atingir ele era cutucar aquela ferida. Então, às vezes, estava cicatrizando, eu ia lá e cutucava. Eu não tinha entendimento, sabe? Eu achava que era aquilo. Então, assim, na verdade, eu não tinha perdoado. Eu achava que tinha perdoado, mas eu não tinha É perdoado. isso. Hoje eu sei que eu não tinha perdoado. Porque eu jogava na cara, eu não entendia. Só que, por aquele fato ter acontecido, eu me tornei uma mulher insegura. Eu me tornei uma mulher machucada. E eu me machucava também. O Eu ferido fere, né, criticava Fran? também, sabe? E nesse período, né, que as coisas foram acontecendo, depois eu fui embora para Rondonópolis. Foi um período ali na fase da nossa vida que a gente quis abrir uma empresa em Rondonópolis. Meu pai também queria entrar como sócio e tal. Aí meu pai voltou para o Mato Grosso também, tal. E aí a gente foi para abrir essa empresa, que ele mexia com ar-condicionado também. E a gente foi embora para Rondonópolis. Isso já era em 2008, 2007, por aí. Eu tive o Leonardo em 2008, ele nasceu em Rondonópolis, meu filho. E era assim, ó, era momentos bons, mas assim, sempre tinha brigas, sempre tinha discussões. Ele era uma pessoa assim muito pessimista, negativa. Eu até brinco com ele, falo, amor, céu, alemãozinho, né? Alemão, amor, meu Deus do céu, né? Como eu falava muito assim, hoje a gente brinca, porque não deixa de ser um pouquinho, mas assim, não tem nem comparação
o que era antes, né? Hoje as nossas conversas são muito mais leves, vixe, não tem nem comparação. Mas antes aquilo começava a me incomodar. Era tanto assim, às vezes, pessimismo, negativismo, né? Que aquilo me incomodava demais. Então, assim, não vai dar certo. Olha isso aqui, e reclamação. E eu não gosto de reclamação. A reclamação, para mim, me incomoda, sabe? Meu ouvido, assim, eu não aguento. E aí, ele reclamava muito também. Então, isso no casamento vai desgastando, vamos dizer assim. Era coisa do casamento, coisas assim. E ali, vinha aquela coisa dentro de mim também, aquelas críticas, aquela insegurança, ciúmes. Eu me tornei uma pessoa muito ciumenta. Isso já tinha passado vários anos e você não conseguiu superar nesse começo? Não, olha, isso aconteceu mais ou menos em 2004. Porque a Lavínia nasceu em 2004, 4 meses aconteceu esse episódio. Então, 2004, 2008 foi quando meu filho nasceu também. A gente vivia assim com esses desentendimentozinhos, essas briguinhas. Nunca mais nos separamos ali, né? A gente não teve mais esse problema, porém era sempre sabe, sempre vinha à tona alguma coisa, sempre. Eu era muito insegura, eu precisava muito de validação. Outra coisa que eu precisei me curar era isso, validação até dos outros e dele. Então eu sempre buscava a validação, sabe? Mas era totalmente inconsciente. Eu não sabia o que era, eu não colocava nomes nesses sentimentos. Entendi. Eu só agia. Agia assim. Então eu tinha uma base ali de educação, que foi uma base boa, tal. Eu consegui educar meus filhos ali também naquela base. Porém, eles viram coisas assim, às vezes uma briga né, entre nós. Eles cresceram vendo, às vezes, umas discussões, a gente não tinha aquele filtro. Não, amor, vamos brigar aqui na sala, não, ó, vamos conversar lá no quarto. Vamos, as crianças não precisavam. Não, ia na frente das crianças mesmo, sabe? Então eu não tinha entendimento nenhum, sabedoria nenhuma. Eu não queria, mas era mais forte do que eu. Entendo. A minha reação era mais forte e eu falo assim, o orgulho tomou conta mesmo, sabe, de mim, porque era uma forma talvez de eu ser melhor por tudo que eu tinha passado ali, sabe? Sim. Então gerou em mim um conflito interno. Um conflito muito interno. E eu literalmente não sabia lidar com essas emoções, eu só agia, era isso, eu só agia conforme eu não tinha entendimento, não colocava nomes nisso. Então a gente foi para Rondonópolis, nasceu o Leonardo ali, abrimos uma empresa e sempre naquela dificuldade ali, né? Naquela dificuldade e tal. Isso afeta a vida emocional, mas afeta a vida financeira também, né? Nossa, parece que não rompe, né? Sempre quando tem um problema não resolvido, isso é algo que eu sempre falo. Às vezes o romper em alguma área depende de outra área. Outra área. Porque Deus nunca vai fazer você subir um degrau se você não arrumar aquele ali. Então, assim, hoje, se você está passando por uma fase que você não está legal, é porque você ainda não passou por esse processo. Se você ficar toda vez fazendo a mesma coisa, você não vai, Deus não vai te levantar, Deus não vai subir você um degrau se você não consertar o que você precisa consertar. Né? Então, assim, você está com problema na vida financeira. O que você estava semeando? O que você semeia? O dinheiro não para na sua mão, tudo que entra e sai. Casamento, o que você estava semeando no seu casamento? O que você fazia hoje para você estar colhendo o que você está colhendo hoje? Então, se você quer ter uma vida melhor a partir de agora, semeie coisas boas. Tem que semear coisas boas para você colher coisas boas. Exatamente. Então, hoje eu entendo que o que eu semeava, eu colhi. O que ele também semeou. Isso é bem forte. Né? Eu falo, a Bíblia fala muito sobre semeador e colheita. Sim. Nós somos comparados. Ontem eu vi uma pregação, um podcast do meu pastor, ele falou sobre isso. E ele falou assim, nós somos árvores. Deus sempre nos comparou com árvores. Então, a árvore vem o quê? De um fruto, de uma semente. E o que tem na árvore? Raiz. Para você ter frutos, você precisa limpar toda a raiz de amargura. Tudo que tem ali de ruim naquela raiz, exatamente. Que é você tem que se imaginar uma árvore. O que tem na sua raiz? Isso pode ser até desde a sua infância. Traumas, crenças que foram colocadas na sua cabeça, que faz você ser a pessoa que você é hoje. Que faz você ser o quê? Uma pessoa amargurada, triste, que não tem... Então, se você limpa,
raiva, ódio, decepção, toda, né, a raiz de amargura, Uhum. como que você vai ter frutos bons, Sim, né? né, isso é muito É verdadeiro. forte, muito verdadeiro. Hoje eu tenho a plena consciência de o que hoje eu estou semeando na minha vida, na vida das pessoas, na vida da minha família. Então hoje a minha postura é totalmente diferente dentro de casa. Por mais não é perfeita, né, longe disso, mas por mais que eu erre, por mais que às vezes eu fale de um jeito que não é legal, hoje eu tenho a consciência que eu preciso pedir perdão, que eu preciso pedir desculpa. Antes eu não fazia isso. Eu só agia aí, olha, se vira aí com isso que você está sentindo. Não é problema meu. Eu quero resolver eu, porque eu só olhava para mim. Entendo. Eu só olhava para mim, porque eu era a vítima. Eu tinha passado por Uhum. aquilo. Eu era que tinha sofrido por aquilo. Então eu não sentia, eu falava assim, o que o Júnior está sentindo, meu marido está sentindo, é o problema dele. Ele fez isso. É problema dele. E não. O problema dele é problema meu também. Nossa, somos Eu uma só preciso carne. curar, a gente precisa buscar curar isso. Só que eu não sabia. Eu sabia machucar ele e eu era vítima. Então eu sempre me colocava como vítima, né? E atacava ele. E aí, consequentemente, meus filhos estavam vivendo aquilo ali. E aí que eu falo, assim, amando, cuidando, mas para hoje ver os meus filhos aonde eles estão hoje, eles precisaram ver em mim uma mudança. Aí foi um processo. Aí vem aquela parte que antes disso, né, eu preciso contar que a gente morou em Rondonópolis, voltamos para Sinop, ali ficamos mais um tempo e lembrar que a parte que nós nos separamos. Vocês voltaram e logo Vol depois se separaram? isso, voltamos, ficamos um tempo, só que sabe essas coisas, essas mágoas Que não foram que não tratadas e foram nem perdoadas de tratadas, eu não verdade. conseguia lidar com isso, eu não sabia, eu não procurava ajuda, eu não sabia quem poderia me ajudar, porque eu falava, ninguém vai me ajudar. Quem que vai me ajudar? Ninguém vai me ajudar. E eu também não queria. Eu tinha um orgulho. O orgulho mata, né? O orgulho, ele cega a gente, mulher principalmente. Então, o orgulho não deixava eu procurar ajuda, porque eu ia resolver isso, Uhum. sabe? E foi quando eu... E também nesse período, Fran, vocês não tiveram uma base espiritual. Igreja Ai, nesse não. período, de vez em quando. Eu só falava, oh, meu Deus, o que eu tô fazendo? Meu Deus, por que tá acontecendo isso comigo? Meu Deus, era sempre meu Deus. Aham, E eu só queria ser feliz. Eu entendo. falava assim, eu quero só ser feliz, eu quero ser feliz. Toda briga que tinha era, eu quero ser feliz. Essa era a minha frase, eu quero ser feliz. Meu Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais isso. Sabe, era assim, Aham. sabe? Era sempre assim, era sempre assim. Então essa frase era... E aí foi um momento que eu cansei. Aí chegou, sabe aquela... Cansei. Esse para mim foi o basta e para mim foi assim, eu cansei disso, eu não quero mais isso, eu não aguento mais isso. Então era assim, a minha fala era só essa. Eu quero me separar. Olha, uma coisa, Bruna, que eu falava muito, o Júnior falava, não pare de falar isso, porque você vai atrair isso que você está falando. Só que a única coisa que eu falava era, eu quero me separar. Não, nós vamos acabar se separando. Desse jeito, nós vamos acabar se separando. E acabamos mesmo. As palavras têm poder. As palavras têm poder, muito poder, muito poder, muito Porque no poder. fundo não era isso que você queria. Então, olha o que eu estava semeando. Eu estava semeando a separação, era isso. Mas eu achava que falando isso eu ia resolver. Mas não, eu estava realmente atraindo isso para mim, porque eu falava, eu quero me separar. Não, a gente só vai ser feliz se a gente separar. Porque eu vou ser feliz se eu estiver longe de você e você vai ser feliz longe de mim, porque nós dois juntos a gente não combina. É o óleo e a água, não dá. Era sempre assim, né, nas nossas discussões. E aí eu falei assim, aí chegou um dia que eu literalmente eu comecei a me, como é que eu posso dizer a palavra? Achar que o mundo era mais importante, o melhor que é dentro da minha casa, meu casamento. E achei que ir para este lugar eu iria ser mais feliz. E aí eu pedi a separação. E aí foi né, o meu marido não queria de jeito nenhum, foi horrível. Foi um término assim bem impactante, mas eu estava tão certa daquilo, sabe? Naquele momento eu estava assim, é isso que eu quero. E ele super revoltado ali, que ele não queria de jeito nenhum.
Foi um momento muito tenso. As crianças não estavam em casa e foi, assim, bem tenso a separação. Ele não queria aceitar, mas eu estava decidida, sabe? Eu estava decidida que a separação para mim ia ser a melhor solução para resolver as nossas vidas. Porque eu falei que era isso, que era você vai ser feliz assim, eu também vou ser feliz assim. E aí nós nos separamos, catei as coisas e fui embora, assim, fui viver minha vida. E aí fiquei um tempo com as crianças, aí cada um foi viver a sua vida. E eu era assim, ó, eu tinha uma opinião que eu falava assim, pra mim tinha morrido. Porque ali, quando eu me separei, eu não tinha sentimento nenhum por ele. Nossa, nenhum. Eu falava, a minha sogra, isso é até triste, assim, hoje eu já pedi perdão pra ela por isso, assim, né? Quando ela um dia me chamou lá, ela falou assim, Fran, que ela estava doente na época, sabe? Eu fui lá fazer uma visita para ela. Você não vai voltar com o Júnior? Eu falei assim, dona Marli, não sei para não falar para ela que nunca, né? Falei, se Deus quiser um dia, não sei, dona Marli, mas hoje não, dona Marli, sabe? Para não dar esperança para ela. Sim. Para não dar esperança para ela. Que literalmente eu não queria. E fui viver minha vida, né? Fui viver tudo aqui. Porque eu casei virgem, 18 anos, 17 para 18, eu nem tinha 18 anos completo, era o meu primeiro namorado. Então eu despiroquei. Eu fui ali pro mundo, aí eu saía, e aí eu ia pra festa, era uma época que tinha muitas casas de sertanejo, então eu ia muito pro sertanejo, eu ia muito pra barzinho, eu ia as amigas, bebida, eu vivi uma que hoje eu falo, meu Deus, hoje eu não quero mais ser essa Franciele. Hoje eu falo assim que quando eu olho para trás, eu falo assim, não quero mais ser essa Fran, sabe? Eu não quero literalmente ser essa Fran. Eu quero ser uma nova criação de Deus, sabe? E literalmente resgatei a minha essência. Mas eu fui lá para o mundo, vivi aquilo com muita intensidade. E chegou um momento que eu fui para a casa da minha mãe, em Cuiabá, porque aqui eu estava envolvida com muitas amizades que não me levavam a lugar nenhum. E eu não estava conseguindo me manter aqui com os meus filhos, então a situação era difícil. Você fez faculdade aqui, Fran? Depois que eu voltei com o Júnior. É mesmo? Depois nossa restauração. Entendi. Então eu não tinha nada. Olha, minha vida nesse período foi uma vida bem assim, eu não tinha valor nenhum em mim. Eu não colocava valor nenhum em mim. Hoje eu sei que foi por causa disso. Eu me senti uma pessoa que, como eu me achava assim, que eu nunca ia ser traída, eu nunca ia passar por isso. Aquilo realmente apagou a minha identidade, assim, quem eu poderia ser. Então, por um tempo, eu vivi pelas minhas dores e achando que eu era a vítima de tudo e as minhas atitudes eu não era de coitadinha, eu atacava, era como se fosse assim, sabe? Rude. Mais rude, assim, com ele, mas assim, a gente fala assim, mas a gente viveu vários momentos bons, mas esse não é justificar, a gente quer justificar, na verdade. Sim. Aquilo que foi ruim, então eu não vou justificar aqui, então não era bom. Então, quando eu me separei, eu fui embora para casa da minha mãe, ali eu fiquei um tempo e eu consegui dar uma aquietada também, mais ou menos, porque tinha os contatinhos ainda, aquelas coisas ainda estavam rolando, sabe? Mas era tudo ilusão. Eu comecei a perceber que era tudo ilusão. Homens, sabe assim, relacionamentos rasos, eu não conseguia me envolver com ninguém. Ele já teve outros envolvimentos, porque assim, como ele não via em mim nenhuma esperança de voltar, né? De voltar, chegou um momento na vida dele, que ele falava que várias vezes ele tomando banho, ele chorava muito. E um dia Deus falou assim, eu não estou falando eu não estou impedindo você de viver sua vida. Então ele falou assim, então ele entendeu que assim, não, então agora eu vou viver minha vida. Deixa aqui comigo. Deus falou para ele, deixa que eu vou cuidar disso. Vai viver sua vida e aqui. Hoje eu entendo que Deus tratou de mim de um jeito, Deus tratou ele de outro, sabe? Ele foi viver a vida dele, foi tentar, né, recuperar a vida dele e eu também. Vamos ver
Não, a gente não falou, vamos ver o que, que vai dar e se um dia a gente voltar. Não, eu fui viver a minha vida. Então chegou um momento também que ele teve que falar assim, eu preciso também dar um jeito na minha vida, eu preciso continuar, né? E aí, um dia eu estava na casa da minha mãe e eu fui para lá fora, ela mora numa chácara. Tinha uma lua muito linda, muito linda. E eu fui lá para fora para conversar com Deus. Senti uma vontade de falar com Deus, senti um desejo muito grande de falar com Deus. E ali eu conversei, tive uma conversa com Deus e eu pedi para Deus assim, que o Senhor restaurasse o meu coração, que o Senhor devolvesse o amor de volta para o meu coração, porque ele estava vazio. E eu queria que Deus me desse o meu casamento de volta. Eu falei assim, Senhor, eu quero meu casamento de volta, porque eu sei que o Júnior vai ser a pessoa que vai cuidar de mim. Ele é pai dos meus 2 filhos. Eu falei literalmente isso, sabe? Ele é o pai dos meus 2 filhos. Eu tenho certeza que até eu ficar velhinha, eu sei que ele vai cuidar de mim. Porque por mais que ele fez o que ele fez, aquele momento não veio na minha cabeça. Não foi isso. Mas eu também eu passei por um processo que eu vi também que o meu casamento tinha valor, que eu poderia dar uma chance ali para esse casamento, porque eu vi que o mundo não tinha nada a me oferecer também. Então Deus tratou do jeitinho. E assim, Fran, o inimigo foi tão astuto, né? Que ele te mostrava o tempo todo que fora dali tinha uma vida melhor. Olha, fora daqui você vai ser feliz, essa felicidade que você Vozinha. busca, olha lá, você vai encontrar lá. E aí você foi lá e não encontrou. Não. Nada dava certo, tipo assim, sabe? Se eu fosse para eu, vou me relacionar com outra pessoa, casar, igual muitos acontecem assim, Sim. né? E tá tudo bem. Mas comigo não foi assim. Não dava certo, não. E às vezes eu até queria, mas não dava certo, sabe? Naquele momento. E não dava certo, não dava certo. E aí essa conversa foi muito importante. Foi a virada na minha vida, ali também. Foi um ponto chave que Deus, ali ele ouviu meu coração. E eu falei com muita verdade. Com muita verdade. E foi com muito choro, com muito clamor mesmo, porque eu queria meu casamento de volta. Que aí é um ponto, eu falo assim, quando a gente fala alguma coisa muito, a gente não tem como a gente não se emocionar, porque literalmente ali eu entendi o poder de Deus e eu senti o poder de Deus, mas assim, ó, ali começou o processo. Então tudo que eu já tinha passado, eu tive que passar o processo do voltar e começar de novo. Meu Deus. Então, quando nós voltamos com a bagagem de antes, a bagagem daquela separação ali, né? E vamos fazer dar certo. Só que Deus foi tão maravilhoso, que nós já nos colocamos dentro dessa restauração, que o nosso passado não importava mais. Porque Deus já tinha me mostrado que aquilo que eu tinha vivido não me levou a nada. Que não era fora da minha casa que eu ia ser feliz. E ele também tratou, porque ele entendeu que também o que ele fez resultou no que aconteceu. Entendi. Sabe? Então eu falo, meu Deus, assim, Deus tratou nós de um jeito assim. E aí porque aí tem uma frase que eu ouvi que é: tem poder na sua decisão. Então, a partir do momento que eu tomei uma decisão de querer dar certo, eu fui começar a buscar ferramentas. Deus, né? Primeiro lugar de tudo. Depois que foi surgindo outras coisas, eu falo assim, tudo é obra de Deus, para você entender quem você é. Sim. Buscar, restaurar a sua identidade, a sua essência. É verdade. Né? Então Deus coloca pessoas, conexões, lugares. E aí Deus vai tratando você de uma forma assim tão maravilhosa, tão querida, assim, né? Que vai fluindo de uma maneira tão natural, né? Só que tem luta, sim, tem renúncia, tem. Né? Eu falo assim, ó, eu até falo assim, gente, vocês viram como que é simples, mas não é fácil? É isso mesmo. Né? Não é fácil, não. É simples, mas não é fácil. Sim. Então, esse processo que começou na minha vida foi isso, buscar. Eu falei, a decisão
é essa, eu quero fazer dar certo. E meu marido também, ele também. Nós já entramos nesse relacionamento fazendo para dar certo. Então, a gente não tocava no nosso passado, não falava sobre com quem, onde, por que você estava, e por que você fez isso. Não tinha aquela jogação na cara. Hoje, algumas mulheres vêm conversar comigo e às vezes comentam, né? Como que deu certo? Eu não entendi o porquê que muitas vêm perguntar algumas coisas para mim e eu não sabia que a minha história poderia ajudar outras mulheres, Eu estou certa que sim. né? Porque como que você fez dar certo? Como elas querem saber? Porque como não tem volta, daqui 2, 3 meses estão separando de novo. Então é muito difícil, mas é uma decisão. É você querer fazer dar certo e você ter uma nova postura, um novo comportamento. E aí eu falo, é um posicionamento em Cristo. Porque se não tiver Cristo, se não tiver Cristo no centro disso, não vai dar certo. Foi a diferença do que aconteceu a primeira vez, né? Porque não Exatamente. teve. Então eu entendi que se tivesse Cristo no centro da minha vida, eu iria conseguir. Mas foi indo, sabe? Foi no processo isso que eu fui entendendo. Sim. Então, assim, eu vim com essa bagagem dentro de mim. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E eu comecei, aí nesse retorno do nosso casamento, eu vou fazer uma faculdade. Deus já colocou uma faculdade para eu fazer. Olha só. Iniciei uma faculdade de biomedicina. E deu tudo certo, fluiu a faculdade. Eu nunca tinha feito uma coisa e terminado até o fim. Nunca. Olha só como que afeta as coisas na vida da gente, certo. né? Depois que eu comecei a tomar, foi uma decisão ali, as coisas começaram a fluir. Daí eu comecei a fazer essa faculdade, terminei a faculdade, fiz uma pós. Eu realizei vários sonhos, né, de fazer o curso que eu queria de cadáver fresco. Eu trabalhei um tempo ali nos procedimentos estéticos, mas eu ainda tinha coisas que eu precisava trabalhar em mim. Esses sentimentos que hoje a gente coloca nome, né? Orgulho, humilha-te, né? Crenças, tudo isso, consciência, inconsciente, porque Deus traz clareza para você quando você começa a pedir. E Ele começa a trazer para você oportunidades para você encontrar o caminho dele, né? Sim. E um dia, aí essa minha amiga, eu falei assim, amiga, bem no início do nosso retorno, do nosso casamento, ainda tinha lembranças do passado aqui na minha cabeça. De coisas que eu tinha vivido. Uhum. Foi muito importante eu procurar ajuda. E eu tinha uma amiga que a gente estudava junto, e eu falei, amiga, eu preciso conversar com alguém, porque tem algumas coisas na minha cabeça que não saem. Elas ficam me perturbando, sempre me levando a lembrar alguma coisa do passado. Não do casamento, mas na separação. Uhum. Coisa que eu tinha me envolvido ali, sabe? Pessoas, Sim. coisas assim. Eu falei, ai meu Deus, eu preciso esquecer. E ela falou assim, eu vou te levar para uma pastora minha, lá da minha igreja, e aí você conversa com ela é psicóloga também. Aí eu falei, então tá bom. E aí foi o primeiro dia, assim, eu falei, nossa, ali Deus já começou, né, eu tô buscando ajuda. E tinha que ser uma pessoa que ia entender, tinha que ser uma base bíblica, tinha que ser alguém de Deus, porque eu queria ser direcionada sempre assim, na base de Deus, né? Sim. E Deus colocou essa amiga no caminho e me levou lá para conversar. Anjos, né? São os anjos. Eu sou muito grata a ela. Andriele é o nome dela. E daí eu fui lá conversar com ela, foi só eu, entrei só eu, né, na sala, porque era uma questão particular, sabe? E ali foi tão importante eu ter aquela conversa com ela, e eu entendi que as memórias, elas não podem ser apagadas, as lembranças você não consegue apagar, né? Elas vão estar ali. Sim. O que você precisa saber é que você não precisa ficar acessando toda vez essas lembranças. Mas foi tão importante ela ter me falado isso e ter me falado assim que você não vai esquecer. Isso faz parte da sua história. Mas isso vai passar. Sabe, ela falou várias coisas assim que eu falei assim, nossa, isso faz parte da sua história. Faz parte da minha história. O que vai acontecer é que você não tem que ficar toda hora indo lá e acessando aquilo, lá e lembrando daquilo. Mas esquecer você não vai. Vamos fazer uma oração aqui para você e tal, né? E aí ela orou por mim. Eu me senti tão bem, sabe? Saí de lá tão leve, tão leve, tão leve. Ali já Deus começou a me tratar. E eu comecei a ir nessa igreja. Batista. E ali eu comecei, nossa, sabe, assim, eu queria estar todos os cultos lá. Eu tenho uma Bíblia, está até na minha bolsa aqui. Vou pegar ela aqui. Ela é toda rabiscada, porque, ó, ela é uma Bíblia que ela é toda, ó, capenga, mas aqui todas as palavras que veio ao meu coração, ó. Olha a situação.
Todas as palavras que entravam no meu coração, que me confrontava, eu anotava, eu colocava a data, porque eu falei, um dia eu vou recordar tudo isso aqui e ver como que foi o processo de tudo isso. Então, assim, as palavras, elas me confrontavam para me tornar uma pessoa melhor, uma mulher melhor. Primeiro eu pensava assim, eu preciso ser uma mulher melhor, eu preciso curar as minhas feridas, sabe? Sim. E aí foi o processo. Depois a gente foi para a igreja Batista também. Antes era a igreja Batista de Getsemane, e depois foi para a Batista Jacarandás, que hoje é a igreja Batista Família, que é onde eu congrego. IBN Família. IBN Família, né? Ah, sim. E ali sempre a palavra me confrontando. Então, o meu posicionamento foi: eu vou para a igreja, eu quero me alimentar, porque era muito bom. Aquilo começou a me edificar muito. A palavra de Deus foi me edificando muito. E eu sempre estou na igreja, sempre ouvindo, trazendo aquilo para a minha vida, para o que eu posso melhorar. Entendi. Não fico ali pensando, olha, essa palavra seria para. Nossa palavra seria para minha amiga. Claro que a gente pensa alguma coisa, nossa, se fulana estivesse aqui ouvindo isso, mas eu falo, olha só, eu pego para mim. Eu pego para mim, eu pego para mim. Então, isso foi trabalhando dentro do meu coração. Ô, Fran, eu vou até abrir um parênteses que eu me lembrei. Eu pego tantas palavras para mim que se o pastor chegar e falar para fulano e eu achar que é bom para mim, eu já entro na frente. Falo, isso é para mim também. É, né? Não que eu vou roubar a bênção da irmã, porque o Senhor mandou, Não, ela vai receber. Mas assim, eu não nego palavra, não. E benção, e porque ainda as que seja de palavras correção, falam. essa correção serve para mim também. Então, já Exatamente. vou absorver. Tem palavra de correção, né? E às vezes você está passando naquele momento aquilo lá e falou que você tem que pegar para você, né? E aplicar, E né? aplicar, e aplicar. E aí Deus colocou no meu coração, eu já tinha ido uma vez nessa outra igreja, no encontro com Deus, foi muito bom, foi muito importante. Para aquele momento da minha vida foi bom, foi um início. Sim. Quando eu fui para o encontro com Deus na IBN Família, ali foi uma transformação. Porque ali eu fui com um desejo no meu coração que eu queria ser transformada. Eu não tinha esse entendimento o que era ser transformada. Eu não tinha. Mas a minha palavra tá escrita aqui no meu celular, tudo que eu pedi que era transformação, libertação dos pecados, libertação de tudo aquilo que eu tinha, curas. Eu queria me libertar disso, principalmente dos pecados, daquilo que me prendia ao diabo, sabe? Eu falo assim, Sim. ao mal. Eu tinha algumas correntes, né, que eu precisava quebrar. E que ficavam assim, ocultas, né? Que a gente, não vou falar isso aqui não, porque eu já pedi perdão para Deus, Deus tá tudo certo, então eu não preciso falar isso. O que acontece? Então, eu fui para esse encontro com Deus com essa palavra que eu queria ser transformada, assim. Meu Deus, eu preciso de transformação. E eu fui para a igreja, eu fui para o encontro com Deus lá. E ali começou as ministrações. A cada ministração, Deus falava comigo. A cada ministração eu passei mal. Eu falo, as irmãs foram atrás de mim, me deu uma dor no estômago horrível, uma dor, estava com tanta ansiedade, com tanta coisa. Eu passei mal lá, voltei. E foi aquela, porque eu falei assim, as irmãs oraram, né? Falei assim, às vezes o inimigo não querendo que você. E era na parte da libertação. Nossa. Quando eu voltei para dentro da sala, a ministração que era a libertação. Eu precisava daquilo ali. Eu precisava passar por aquela imersão ali, daquela parte ali da libertação. E começou a ministração e ali Deus me visitou. Fez a libertação, depois foi o dons e Deus me deu um presente que eu nunca imaginei que eu iria ter essa maravilha que é a oração em línguas. Uau, você foi batizada. Eu fui batizada com o Espírito Santo lá. Foi uma experiência assim, meu Deus do céu, é maravilhosa, né? Maravilhosa. A minha boca começou a falar, mas ela não saía voz. E quando saiu falando. Uau. Falando em línguas. Então, para mim, isso foi sobrenatural. Foi uma experiência que eu falei, meu Deus, Deus existe. Deus, sabe? Aquela coisa que você fica assim, né? E para mim, aquilo ali já tinha valido. E só que foi só melhorando. E depois desse momento, Bruno, eu falo que você precisa daí, né? Aí Deus vai começando a também trazer clareza em algumas coisas. E Deus começou também a trazer a parte da transformação e posicionamento começa depois desse encontro. A parte da transformação e meu posicionamento começou depois desse encontro. Porque da restauração até esse encontro, a gente já tinha uma postura,
a gente já tinha porém a gente vivia um pezinho no mundo, um pezinho na igreja. Por mais que Aham, eu era da igreja, eu ainda não tinha largado coisas do mundo. entendi. Sabe, os comportamentos, lugares, eu ainda frequentava alguns lugares, Uhum, eu ainda bebia, entendo. tá? Eu ainda bebia, não era muito, Deus, graças a Deus, mas né, eu não bebia muito, mas eu ainda bebia. Então eu Uhum. passei dessa restauração até esse encontro com Deus, eu ainda tinha comportamentos que não condiziam com aquilo que eu queria viver, Isso é sabe? importante, Isso com é muito aquilo que eu importante. queria viver, né, É, porque tem gente que está esperando Deus vir fazer, né, não, não. então você tem que saber o que que você O quer que viver. você quer viver, porque é uma decisão, Isso. é um posicionamento. Eu não sabia, mas o que começou a me incomodar? Eu falo assim, foi um desejo no meu coração de querer uma vida nova. Eu não queria mais ser aquela Franciele. Comecei a me envergonhar. Eu comecei a Uhum. ver umas coisas, uns vídeos, eu dançando de um jeito lá. Eu queria largar a mão eu não queria ser assim aquela mulher mais usava a sensualidade para alguma coisa, Uhum. para atrair olhares. Que a mulher tem isso também, né, É, dentro dela. Ah, eu tô aqui num lugar, mas às vezes fala assim, eu me visto pro meu marido, mas às vezes não é pro marido que você está se vestindo. São para atrair olhares, quer se sabe? vestir para seu marido, se veste dentro da sua casa, do Você seu tá quarto, entendendo? não na Então, rua. é. Então hoje tem alguns gatilhos que eu evito. Tá tudo bem quem faz, eu não julgo, eu tenho amigas, eu tenho amigos que têm, né, parentes que bebem, que ouvem outras músicas, eu não julgo, tá tudo bem. É o tempo de Eu cada um, creio que né. tudo tem o seu tempo. Eu não Isso. julgo ninguém por isso, mas eu sei o que eu preciso para me Uhum. manter, né? Então, é renúncia. Você tem que ser forte, você Renúncia. não pode baixar, você não tem que dar brecha, você tem que ser atento, é vigilante. Exatamente. Seja vigilante 24 horas. Você está numa academia, seja vigilante. Hoje, vamos na Uhum. academia, não. É uma postura, você tem que ter um posicionamento, aonde você estiver, você tem que ser vigilante. Celular, bloqueia Isso. a primeira curtida, a primeira coisa. Eu falo, hoje eu faço tudo e eu falo para o meu marido: amor, olha aqui, Fulano, olha aqui, tá vendo? Olha isso aqui. Bloqueio, mostro. Às vezes eu não preciso nem mostrar, eu vou lá e bloqueio. Eu não dou brecha, porque Uhum. eu não quero nenhuma legalidade na minha casa mais sobre isso. Então, aonde são as suas fraquezas? A gente precisa entender aonde que são as nossas fraquezas, o que você precisa fechar para não deixar. E ser vigilante, porque você não pode dormir É no ponto. constante. É É. constante, é todos os dias, é um posicionamento todos os dias ali, cristão. Então, assim, eu comecei a me envergonhar. Hoje, às vezes eu postava alguns vídeos, gente, quantas vezes eu postava alguma coisa que ficava me incomodando no meu coração, incomodado, incomodado. Aham. Enquanto não ia lá apagar, eu não tinha paz. Espírito Santo. Eu apagava. Eu comecei a apagar fotos no meu Instagram. Fotos, às vezes, com um pouquinho de biquíni, com uma canga, uma dancinha. Então, eu comecei a apagar várias coisas que aquilo começou a, literalmente, a me incomodar. O Espírito Santo começou a revelar o meu coração. Sim. Em mim, sabe? Então, assim, é um tratamento que foi em mim. Que eu precisei ter isso. Então, é todos os dias. Eu falo que a jornada, ela não tem fim. É. Você não vai parar de buscar sempre ser essa pessoa que você quer ser, né? Uhum. Buscar sempre em Cristo ser essa pessoa. E quanto mais você conhece a Cristo, quanto mais você conhece a Jesus, mais perto você se torna dele, É. mais intimidade você tem, mais perto do seu propósito você tá. E era uma Exatamente. busca incessante que eu tinha de qual é o meu propósito. Eu não sabia qual era o meu propósito. Eu achava que o meu propósito era trazer beleza para as mulheres através dos meus procedimentos estéticos. Aquilo não fazia mais sentido para mim. Não era. Eu fechei a minha clínica porque eu comecei a sentir no meu coração que o meu propósito não era isso. Só que Olha eu não só. sabia o que era. Hoje eu entendo o que é. E às vezes eu falo, Senhor, é isso mesmo, Pai? Porque eu fico, né, oração, eis-me aqui. Eu comecei a aprender a fazer as orações, né? Eis-me aqui, usa-me, me esvazia de mim, preencha mais de ti. Então eu comecei a saber orar também, porque antes eu não sabia orar não, É, a gente aprende. Orar né? a palavra, declarar a Pedir para Deus palavra. sabedoria, Isso mesmo. discernimento. Senhor, eu quero ser uma mulher virtuosa, eu quero ser essa mulher de Provérbios 31. É. Eu quero ser essa mulher.
E aí mas eu não sabia, mas eu fui aprendendo na caminhada, e estou nesse processo. Igual eu falei, jornada não tem fim, estou nesse processo e cada vez mais eu creio que eu estou perto do meu propósito, E sabe? você tem se descoberto qual o propósito que o Senhor tem colocado no seu coração? Você fechou a clínica porque você achava que era seu propósito. Como Deus falou contigo, que você tem entendido um novo propósito. Qual é esse novo propósito? E você fala isso, eu me emociono, porque meu propósito hoje é família. Eu acho que um casamento restaurado, não tem coisa melhor do que uma família feliz. Você não vai estar livre de passar por dificuldade, por problemas. Você não está livre, mas você caminhar com Deus e você colocar o Deus no centro da sua casa, não tem explicação. Dá paz. É literalmente a paz que excede todo entendimento. Então hoje eu sinto no meu coração, eu sentia isso no meu coração. Eu falei, Deus tem algo para mim. Eu sinto. Às vezes vinham algumas palavras. Quando você tiver junto com a vontade. Esses dias a minha pastora falou uma palavra que aquilo falou tanto no meu coração. Quando a sua vontade, com a vontade de Deus, haver uma convergência, tudo vai acontecer. E esses dias atrás eu tive uma experiência que foi através de contar a minha história, eu consegui, eu peço para Deus, eu falo, não, não sou eu, nunca será eu. Nunca Porque será por nós, né? é Deus, Sim. sempre é Deus, porque Deus me colocou naquele lugar, isso eu posso contar uma outra hora, mas Deus me colocou naquele lugar para fazer aquela palestra que eu nunca tinha feito, palestra nenhuma, mas Deus me usou para falar da minha história e lá eu impactei mulheres. Olha só. Com a minha história, mulheres depois veio me agradecer, falar assim, e eu falei, meu Deus, eu não sou essa pessoa que estão me falando, sabe? Falei, você é luz, nossa, você tem uma luz. Então, não foi só ali, sempre às vezes eu escuto uma coisa no meu Instagram, as pessoas que me seguem falam isso, meu Deus, eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo enxergar isso que as pessoas falam de mim, sabe? Você é luz, você é isso, é aquilo, que família linda que você tem. Não, eu sei que eu tenho uma família linda, maravilhosa, mas sabe, assim, às vezes as pessoas falam, meu Deus, é glória a Deus. É. Glória a Deus, porque sem ele nada disso seria feito, porque a família que eu tenho hoje não seria se não fosse Deus. Fran, Deus restaurou você e através de você ele restaurou toda a sua família e hoje vocês vivem uma vida totalmente transformada. Totalmente transformada, totalmente transformada. Meu marido parou de beber, meu irmão parou de beber, parou de beber. Eu lembro uma vez, isso eu acho muito importante falar, porque foi quando eu falei assim, não, eu vou me posicionar. Só que posicionar, Bruna, não é falar alto. Se posicionar não é você brigar. Se posicionar não é você impor o que você acha. Se posicionar é você ser uma mulher mansa, uma mulher com sabedoria, uma mulher amorosa, uma mãe amorosa, uma mãe que sabe reconhecer que errou e que pede perdão. Eu tive que pedir perdão para minha filha por todas as vezes que eu magoei ela, por tudo aquilo que eu fiz para ela. Entendeu? Meu filho era menorzinho, mas a minha filha, por ela ser mais velha, sabe? Então, assim, eu tive que pedir perdão, eu tive que pedir perdão pro meu marido pelos meus pecados, pelos meus erros. Deus um dia me colocou na minha memória, você tem que pedir perdão por isso. Eu falei, Deus, isso não. Ele falou assim, isso sim, isso sim. Essa foi a corrente mais dolorosa, mas essa corrente que amarrava meus pés era que me prendia ao inimigo ainda. Mas Deus estava comigo. Quando eu falei para ele o que eu precisava falar, estava tudo preparado já, porque Deus prepara tudo o ambiente. Quando você precisa dizer. Isso foi depois do meu encontro com Deus, quando a minha transformação começou a acontecer. Essa Franciele nova, a busca da minha essência, sabe, da minha feminilidade, da minha identidade, realmente quem eu sou nele, né, em Cristo. Então, Deus colocou no meu coração, você precisa dizer. Então, posicionamento é amor, é mansidão, é generosidade. Tem que pedir isso para todos os dias. Só que aí é os frutos, né? Esses são os frutos que você precisa. Os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. Então, o que é os frutos do Espírito? Quanto mais você se esvazia da sua carne, dos seus desejos carnais, mais você se preenche do seu Espírito. Leitura da palavra, devocional, momento com Deus, meditação, igreja, comunhão. Tudo isso faz você o quê? Criar um ambiente e o Espírito começa a habitar cada vez mais dentro de você. Você começa a se tornar uma mulher diferente. Uma mulher com um novo posicionamento, com uma nova identidade. Você começa a entender. Hoje eu entendo o que é ser filha de Deus. Porque
Essa é a nossa identidade. Sabe, eu achava assim tão bonito, às vezes, a pessoa fala: meu papaizinho, meu papai. Não tinha muito isso, sabe, eu não conseguia ter essa proximidade. E hoje, cada vez mais, eu tenho. Sim. Sabe quando você canta um louvor, assim, você sente Deus, assim, você sente vontade de você sente abraçada por ele, sabe. Então, assim, posicionamento é isso. Aí as pessoas que estão ao seu redor vai começar a perceber, sem Sim. você falar. Um dia, meu marido ainda estava naquele, né, a gente só fazia as coisas em casa. Churrasco, cerveja, música, gente, tudo bem quem faz, tá, gente? Essa foi a história minha. Que isso precisou acontecer na minha casa para ter transformação. E eu falei para ele antes, mais cedo, falei, amor, hoje nós vamos para a igreja, tá? Então não bebe muito, ou não bebe, mas era quase impossível falar que não, porque ele e o irmão dele Era bebiam. Hoje natural. meu cunhado também não bebe mais. Olha só. Sabe, você vê como que é, né? Então eu falava assim, amor, então não bebe, porque isso, aquilo. Aí eu falei, vamos para a igreja. Tá. Deu o horário, eu não lembro se foi no domingo, acho que foi no domingo. Deu o horário de ir para a igreja, eu simplesmente deixei todo mundo, estava minha cunhada, meu cunhado, as crianças, todo mundo lá. Meu marido estava na piscina, assim, com o braço assim. Eu falei, gente, tô indo, Deus abençoe, tô indo para a igreja, tá, amor? Um beijo, fica com Deus. É assim, e fui sozinha. Sentei lá, mas Deus vai fazendo a obra, sabe? Então, assim, Sim. não foi brigando. Quando eu cheguei, tudo bem, olha, oi, tudo bem? Deus foi tratando eu, foi tratando eu, foi tratando eu. Isso foi. Aí a minha filha, meu filho começou a ver, vamos para a igreja. Eu nunca falei, vamos para a igreja, vocês têm que ir para a igreja, aquela briga. Não, nunca teve briga para impor eles para ir para a igreja. Foi só o nosso posicionamento. Meu marido começou a ir também, porque a gente já estava indo para a igreja. Uhum. Mas aí, sabe quando as coisas. Eu falo, é Deus, é Deus. Começa a Sim, acontecer algumas coisas na vida da gente, quando a gente se posiciona, que Deus faz. é verdade. Deus faz. Hoje meus filhos estão no louvor, meu filho Olha. tocando, né? Tá em vários ministérios da igreja. Meu filho faz devocional na internet, fala de Deus. Ele também influencia os amigos dele, sabe? Para trazer para Deus. Adolescente precisa. Sim, Os adolescentes estão passando por. muito. Então, hoje a minha mensagem é essa, sabe? De Deus. É isso, é família. Hoje o diabo ele tá querendo destruir o que tem dentro, o que Deus fez de mais Uhum. precioso, né? É, Que é a família. Né? ele sempre quis. E ali, destruindo ali, destrói todo o Destrói resto. tudo, destrói a vida de todo mundo, Sim, destrói a vida de todo mundo, e até isso voltar a ser bom é um caminho árduo, né? E é. muitas vezes não encontram, outros se perdem por muito tempo ainda, né? Então, assim, hoje para mim é se reconhecer mesmo, é falar que não é nada o que eu tenho, mas o que Deus é em mim, né? O que eu sou Amém. nele. Para mim, essa é a minha frase, assim, que eu Amém. sempre tô levando. Fran, eu quero que você pense em um conselho rápido para as mulheres que vão te escutar, né? Quero que você fale o arroba do seu Instagram para as pessoas te seguirem, conhecer um pouco mais da sua trajetória. E enquanto isso, eu quero deixar umas dicas para vocês que nos assistem. Quando a Fran falava, eu lembrei muito do livro Raízes da Rejeição, da Joyce Meyer. Ele tem disponível no Spotify, em audiobook, para quem tem dificuldade com a leitura. Mas para quem gosta de ler e riscar, como é meu caso, é um livro que eu indico, Raízes da Rejeição. Muito do processo que a Fran passou, a Joyce Meyer, ela explica nesse livro, Raízes da Rejeição, porque nós mulheres não conseguimos muitas vezes nos comunicar dentro da nossa casa, com a nossa família, né, por conta de raízes de rejeição. Então, eu indico para você esse livro e eu tenho certeza que Deus, de alguma forma, falou ao seu coração através da história da Fran. Amém. Mas se não foi para você, pode ser para uma amiga, pode ser para alguém que você conhece, que está vivendo esse processo, né, que está passando por algo parecido. Não deixe de compartilhar com ela essa história. Não pense que a Fran veio aqui porque ela quis mostrar o rosto e expor a vida dela. Existe uma motivação do Espírito Santo que traz as pessoas, que encorajam elas a se exporem, a rasgar a alma, para mostrar para vocês que todos nós passamos por problemas. Mas os problemas que a gente passa, quando a gente traz Deus para transformar, a gente aprende a solucionar de uma forma totalmente diferente. E você nunca mais será o mesmo. Quando você se posiciona, como a Fran falou para a gente, com amor,
né, com sabedoria, você nunca mais será o mesmo. Essa é a dica que eu trago para você, com base nessa história, e que Deus continue abençoando sua vida. Fran, te dou a oportunidade de deixar uma mensagem final para as pessoas que nos assistiram até aqui. Isso que você falou, que eu pensando, vindo do carro, eu pensei, eu não estou lá para me aparecer. E falou comigo isso porque eu não vim para colocar minha cara aqui, expor a minha história, né? Eu relutei muito, muito tempo para contar essa história, mas hoje eu entendo que esse é o meu propósito de vida. E eu falo assim, se Deus me colocou para estar aqui falando da minha história, falando todo o meu processo, e o que eu espero é que se uma pessoa, uma família for restaurada, se alguma coisa que eu falei aqui serviu para uma mulher, para mim tudo valeu a pena. Amém. Tudo valeu a pena. Né? Então é isso. Eu estou colocando, o eis-me aqui mesmo, né, diante de Deus, para Ele me usar através da minha história, impactar, ajudar, servir outras mulheres nesse processo de separação, restauração, resgatar a sua identidade, a sua feminilidade em Cristo, sabe? Se posicionar, ser uma mulher posicionada em Cristo. É isso que nós queremos, é isso que eu quero. Né? E isso que eu quero para todas as mulheres também, ter o que eu mais almejo é ter conexões com mulheres assim também, que têm esse mesmo pensamento, esse mesmo posicionamento, sabe? Eu peço para Deus me colocar em mesas assim, sabe? Amém. Ter essas conexões e servir. Não tem coisa mais gostosa do que você servir, você olhar para uma pessoa e você ver que uma palavra que você falou ajudou, né? A gente vê tantas pessoas tristes, magoadas, amarguradas. E quando você é restaurada por Deus, quando você busca a Deus, tudo é transformado. E aí vem aquela frase que eu vou deixar aqui: há poder na sua decisão. Então decida ser essa mulher posicionada em Cristo, que você vai ver a diferença que vai ser dentro da sua casa, dentro da sua vida, né? Amém. Amém. Fran, obrigada. Eu que Obrigada pela agradeço. coragem, obrigada por se expor, obrigada por deixar Deus te usar e compartilhar aqui com a gente. E que o Senhor te leve em muitos lugares, que a sua Amém, história, amém. né, que essas palavras Deus sopre na vida de quem precisa escutar, que esse episódio Amém. seja levado a muitas nações, porque nós temos brasileiras em muitas nações, que Amém. talvez vai precisar de uma história como a sua para se encorajar, para saber que Deus restaura, que Deus transforma, né? Amém. E aquilo que começa em nós, através de nós, transborda a nossa família, transborda no nosso meio, Isso. né? Se precisar, fale, mas muitas vezes com as nossas ações, as pessoas já percebem Cristo em nós. É verdade. Muito obrigada, Amém. Fran. E para Eu que vocês, um agradeço. forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.